Isaías, capítulo de número 40, Isaías 40, e o versículo 31. Diz assim o texto sagrado, você conhece aí, uma palavra muito forte, diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansa. Eu quero hoje rapidamente trazer aqui algumas características desta ave, né? A águia é considerada a rainha das aves e ela lidera no meio da sua espécie. A águia, ela lidera. Teria muitas características aqui para descrever sobre a águia, mas eu vou me ater apenas a algumas, especialmente ao processo de renovação, porque nós vamos encontrar na palavra de Deus vários textos, vários versículos que fazem menção à águia como um exemplo para nós, como símbolo de força, como símbolo de renovação. Especialmente esse texto de Isaías se refere à águia como uma ave que tem um poder muito grande de se renovar. E aí a tradição antiga também acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e toda a sua força, porque ela tinha capacidade exatamente de se renovar. Ela não precisava da ajuda de ninguém para isso. Ela consegue fazer isso sozinha. E por isso Isaías diz que precisamos nos renovar à semelhança da águia, porque a águia é uma das mais belas aves que vive 70 anos aproximadamente. É muito tempo, né? Tem seres humanos que não chegam a viver 70 anos, mas essa é a idade média que a águia consegue sobreviver. Então, mais uma coisa a gente precisa aqui observar, que aos 40 anos, ela passa por uma difícil decisão. Qual é a decisão, irmã Jaqueline? Ou morrer, porque já está velha, já está com as suas penas e a sua plumagem cansada, ou passar por um doloroso processo de renovação. Ela tem que escolher. Aos 40 anos, ela só pode tomar uma dessas decisões, ou se entregar, porque isso já está cansada, né? Ou se renovar. E esse processo de renovação é algo cansativo, é algo doloroso. E aí devo estar falando, tenho certeza, para pessoas que estão precisando ser renovadas. Pessoas que estão como a águia quando chega aos seus 40 anos, se sentindo cansadas, se sentindo sem força, se sentindo envelhecida. Eu tenho certeza que eu estou falando para a gente que está dizendo assim: irmã, eu estou sem força. Irmã, eu cheguei num estágio da minha vida que eu já não tenho paciência mais para nada, eu já não tenho mais esperança, eu mal consigo acordar e me levantar da cama. Há momentos assim nas nossas vidas, né, que a gente passa por essas coisas, que não dá para continuar como a gente está. Precisamos de uma renovação completa. Uma certa vez eu fui numa igreja e Deus usava uma serva do Senhor que vinha de outro estado, e ela dizia assim para mim: eu vejo como você é tão jovem, mas está se sentindo tão velha. Isso porque eu estava muito cansada das lutas, das provações, da minha correria, do meu dia a dia. Não tem bom, não tem super crente, não tem super herói, não tem super pastor, não tem super missionária, não tem super dirigente, não tem. Chega uma hora que a gente cansa de tanto pelejar. Chega uma hora que a gente se sente envelhecido por causa dos combates. Aleluia. E aí é hora da gente parar e ver o que a gente precisa fazer. E Deus usava a sua serva e dizia: estou vendo como você está cansada, uma jovem tão cansada. Eu estava mesmo muito cansada. E glória a Deus, porque passei naquele dia por um processo de renovo, de renovação. E aí nós vamos comparar esse processo de renovação da águia com a nossa vida.
Olhe que a águia chega uma fase na vida dela que ela para tudo e tira tempo para se renovar. Você sabia que isso é preciso? Depois que a águia toma essa decisão, se renovar agora é uma prioridade para ela. E assim a águia se renova, buscando tempo e lugar para si, diante de si mesma. Diante de si mesma. O psicólogo Augusto Cury argumenta que a geração moderna, ele fala sobre a geração SPA, que é a geração da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas, elas são ativistas, elas hoje são mecânicas, elas não conseguem ficar paradas e por isso muitas decisões são tomadas sem pensar, precipitadamente, não é? Mas tempo é uma questão de prioridade, ou seja, como você vai administrar o seu tempo, o tempo que você tem é questão de prioridade. Se você quiser renovar a sua vida, você precisa tirar um tempo para isso. Deixe tudo que está te ocupando desnecessariamente. Você vive dizendo que está cansada, vive dizendo que está cansado, mas você não dedica um tempo para a sua restauração. Você não dedica um tempo para se renovar. A gente, às vezes, nós estamos até muito ocupados com as coisas do mestre, para o mestre, como era o caso de Marta, não é? Marta estava lá no corre-corre para fazer uma boa comida para Jesus. Era para Jesus, mas ela precisava parar para aprender. Às vezes você diz, irmã, eu estou sempre envolvido na obra, estou sempre trabalhando, eu trabalho muito para minha família, para manter sustentar a minha família. Calma! Tem hora que tudo que a gente precisa é parar um pouco e se renovar, se restaurar. Tem hora que a gente precisa sair de cena. Tem hora que a gente precisa fechar a nossa agenda e dizer, olha, esse mês eu não prego em lugar nenhum, esse mês eu vou orar, esse mês eu vou me consagrar, esse mês eu vou passear com a minha família, esse mês eu vou tirar férias, eu vou descansar, eu preciso de um tempo para me reciclar. A Bíblia vai falar da importância de nós sabermos remir o nosso tempo. Tem gente que não sabe remir o seu tempo. E muitas vezes até tem tempo, mas ocupa com coisas desnecessárias. Passa 3, 4 horas nas redes sociais. Passa 3, 4 horas conversando qualquer tipo de coisa com amigos ou na porta de casa. Mas não usa aquele tempo para se reciclar. A águia faz isso. Ela sobe a um alto monte para estar só. E acredite que durante o processo de renovação, a águia fica solitária na mais alta montanha, onde ela está protegida e pode descansar, passando por esse tratamento, por esse processo de renovação. Entenda isso. Nós precisamos estar, tem horas que a gente precisa dar aqui meio um sumiço, sabe? Desligar o celular, desligar a internet, viajar para uma cidadezinha pacata do interior, ir para outro lugar. Tem hora que a gente precisa sair de cena para organizar a nossa vida. Entenda, o próprio Senhor Jesus, nos seus momentos de angústia, de agonia, ele se retirava para o monte, a fim de quê, irmã Jaqueline? Para orar, para falar com Deus, para buscar refúgio, para buscar força. E quando uma vez ele orando no monte, ele saiu de lá, sabe, transfigurado em glória. Aleluia. Tem horas que a gente precisa se afastar um pouquinho até mesmo da família. Não, esse momento aqui é para mim, esse momento eu vou orar, esse momento eu vou sair, eu vou me organizar as ideias. Olha, ninguém entra no meu quarto, eu vou passar tanto tempo de meditação, de oração, buscando a presença de Deus, louvando. Ou eu vou passear mesmo, a nossa vida não é só espiritual. Nós somos cidadãos da terra, como somos do céu. Tem hora que você precisa fazer isso. Você precisa se afastar de amigos, precisa se afastar de pessoas, se isolar, para você ter um tempo para você se reorganizar. Aleluia. Mas entenda que para a águia chegar a esse processo de renovação, ela precisa fazer um sacrifício enorme. Qual é o sacrifício, irmã Jaqueline?
ela precisa quebrar o seu bico, arrancar as unhas, retirar a sua plumagem velha, ou seja, as suas penas velhas. Imagina que dor deve ser. Ela começa a bater o bico na rocha até que o bico caia. Ela começa de maneira cruel, arrancando as suas próprias unhas, que já estão velhas, rachadas. E começa a retirar as suas penas, que já não têm tanto vigor, já estão desgastadas. E para se renovar, ela precisa passar por esse processo. Para se renovar, ela precisa sacrificar algo. Ela precisa sentir dor. E assim como a águia, meu querido, assim como a águia, nós precisamos renovar os nossos lábios, renovar as nossas mãos, renovar a nossa cobertura espiritual. Retirar tudo que está velho na vida da gente, tudo que atrapalha a nossa caminhada espiritual. E isso eu sei que é dolorido. Renunciar a si mesmo não é algo fácil, é uma tarefa difícil, mas é necessário para que você se renove. Para que você deixe de estar tão cansado a vida inteira, sem vigor, sem força de caminhar na presença de Deus, ou até mesmo sem força de viver. Tem gente que está sem força para viver. Mas entre a dor do fim, que é iminente, e a dor de um processo de cura, a águia prefere passar a dor do processo de cura do que morrer. Mas tem gente que prefere morrer. Tem gente que, como Elias, pede logo a morte. Tem gente que, como Moisés, pede logo a morte. Acha que é mais fácil morrer do que renunciar a algumas coisas para passar por um processo de renovação. Que aprendamos como a águia nessa tarde. Muitas vezes nós somos como uma criança, sabe? Que não quer deixar passar um remédio na ferida porque vai arder. Só que é preciso enfrentar a dor do tratamento para ser restaurado. É preciso enfrentar a dor do tratamento para ser renovado. É preciso enfrentar a dor do tratamento se você quiser ficar de pé, se você quiser receber uma nova roupagem, se você quiser receber uma nova fase na sua vida. Eu lembro que quando eu era criança eu me machucava, eu sempre fui uma criança muito ativista, muito, sabe, como alguns pernambucanos dizem, trelosa. Eu subia em árvore, eu empinava pipa, eu jogava bola, o que mais que eu fazia? Eu brincava de pique-esconde, de amarelinha, brincava de elástico na rua. Onde tinha brincadeira eu estava lá correndo para cima e para baixo. Eu tive infância. Essa geração de hoje não sabe o que é ter infância, porque vive nas redes sociais, vive no celular, mas eu tive uma infância saudável, graças a Deus. Eu jogava bolinha de gude, botava a mão na terra. Glória a Deus. Então eu estava sempre arrebentada, sempre marcada, sempre machucada. E chegava em casa, olhava pro metiolate, meu Deus, morria de medo. Hoje até inventaram o metiolate, olha como está a humanidade. Inventaram até o metiolate sem álcool, para não arder. Mas na minha época não tinha isso de metiolate que não ardia. Todo metiolate ardia. Às vezes a gente não quer usar o metiolate, mas se a gente não usa, a ferida permanece aberta, não consegue ser tratado, não é? Jesus não achou difícil dispor da sua glória para suportar a cruz, sabendo do poder da ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada. Para ser renovado, para ser restaurado, você pode até sofrer, você pode até sentir dor. Mas essa dor desse processo não se compara à alegria de ser restaurado, de ser renovado. E eu te pergunto nessa tarde, não entenda que sou eu, é o Espírito Santo que está perguntando a você. Você está disposto a sacrificar algo em prol da sua vitória? Em prol da sua restauração? Em prol de um renovo? Está disposto a sacrificar? Porque para ser renovado a gente precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa quebrar o bico. A gente precisa arrancar unhas velhas. A gente precisa arrancar a nossa plumagem. Às vezes estamos muito robustos com uma plumagem. Abra mão, meu querido, do que for preciso
para receber a sua bênção. Aleluia. E olha que a águia, ela espera pacientemente, viu? A águia, ela tem que esperar isolada 150 dias até o processo de restauração estar completo. E olha que durante esse período ela não é vista por ninguém. Ela fica sem caçar, né? Esperando só a sua renovação. Nós precisamos parar com isso de ser imediatistas. Estamos acostumados com as coisas automáticas e muitas vezes nós pensamos que tudo deve ser assim. Só que entenda que a vida é como um rio que em determinados trechos ele corre caudulosamente e em outros escorre rapidamente. Não adianta querer apressar ou repressar, não adianta. Deus, em seu infinito poder, ele teria condições de criar o mundo em um dia só, com uma palavra. Só que ele fez isso pacientemente. A Bíblia diz que ele fez tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. E por que você quer que tudo se resolva num dia só? Você precisa esperar pacientemente. Tem gente que aceitou a Jesus ontem e está reclamando porque ainda não recebeu oportunidade, porque ainda não foi visto na sua igreja, na sua congregação. Espere. Deus está trabalhando em você para que você possa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Outros, por um propósito divino, foram afastados das suas atividades. Mas sabe por que você foi afastado? É Deus te levando para ser renovado. É Deus te levando para restaurar algumas áreas da sua vida. E você não entende. Você acha que é o homem que está te desprezando. Você acha que é o homem que está colocando o pé no seu chamado. Não é. É Deus querendo que você tenha tempo para se renovar. É Deus querendo que você tenha tempo para ler a Bíblia. É Deus querendo que você tenha tempo para orar. É Deus querendo te revelar coisas profundas e escondidas que na correria você não consegue ver. Você não consegue nem ouvir mais a voz de Deus. Aí o Senhor nos leva. Peraí, você vai sair um pouquinho da escala, viu? Não vai ter agenda para você, não. Você vai ficar um pouquinho ali no banco sentado, porque eu estou precisando renovar você. Você tá muito cansada, né? Tá dizendo que tá cansada? Pronto. Vou levar você para descansar. Vou levar você para trocar o bico, para trocar as unhas, para trocar a plumagem, as penas que estão desgastadas. E a gente não entende. O trabalhar de Deus acha que é o homem. É Deus querendo te renovar. É Deus querendo te dar tempo para estar mais perto dele. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é por etapas, como a nossa irmã citou. A vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Veja que Deus criou a água, depois criou os peixes, a terra, depois as plantas. E cada coisa na hora e na forma certa. Podia ter criado tudo de uma vez, né? Mas Deus não fez isso. Então, tem horas na vida da gente que a gente tem que aprender a parar e a passar como a águia por esse processo de renovação. É o momento que ninguém nos visita, é o momento que ninguém liga para nós, é o momento que os amigos se afastam, os momentos que não recebemos oportunidades. São as horas de se renovar, de buscar a Deus. Tenha paciência, Ele está cuidando de você. Só depois desse processo, tem vários outros processos. Talvez na próxima semana eu volte a falar sobre isso. Mas após esse tempo de renovação, a águia está preparada para viver mais 30 anos com força, com vigor. Por isso que o Salmo 103 e o verso 5 vai dizer: a tua mocidade se renova como a águia. É o Senhor quem renova a nossa mocidade como a da águia. Quer viver mais 30 anos? Quer ter força para continuar, para ficar de pé? Aprenda a passar pelo processo de renovação. Tem hora que a gente precisa parar tudo e colocar a nossa vida em dia, em ordem. Peça para o Senhor renovar a sua vida como a águia. Aceite passar pelos processos necessários para a sua restauração, para receber um renovo. Pare, tire tempo para você, reflita sobre sua vida, dedique-se à oração, à santificação, à consagração, sacrifique alguma coisa, abra mão do que é desnecessário.
Seja paciente e receba o renovo de Deus na sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Me renovarei, me renovarei, como águia, subirei. Deus quer que você dê voos mais altos, mas para isso você vai ter que parar de tempos em tempos para se reciclar, para se renovar, para recuperar suas forças. Pois ainda tem muitas coisas que Deus vai fazer através da sua vida, mas vai ter que estar com bico novo, unhas novas, asas novas para poder voar bem alto.